Olá, amados telespectadores da programação da TV Ativa, mais uma vez adentramos ao teu lar, na tua casa, no teu trabalho, aonde quer que você esteja neste momento, até mesmo talvez no leito de hospital, para te trazer uma porção da Palavra de Deus. O único objetivo do programa é levar a Palavra de Deus para você e nós te convidamos, se você tiver uma Bíblia Sagrada na tua casa, que você pegue ela para poder meditar junto conosco nos trechos, tá bom? Então, vai lá pegar e daqui a pouco você volta, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de João. A mensagem de hoje nós vamos falar sobre um homem já com uma certa idade, um homem que tinha um conhecimento, ele era conhecedor das leis ali, ele era um homem estudado. O nome dele é Nicodemos, era conhecedor das leis, e ele, sabendo de Jesus, tomando conhecimento das palavras de Jesus, daquilo que Jesus fazia, ele foi até Jesus. E nós vamos tratar deste encontro de Nicodemos com Jesus no programa de hoje. Então, abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 1 a 2. Primeiro nós vamos meditar. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus. E disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Então nós vemos que Nicodemos reconhece que Jesus realmente tinha nos seus lábios, tinha e transmitia de Deus aquilo que ele falava. Se você não fosse com ele, quer dizer, ele reconhece que Deus realmente tinha enviado Jesus Cristo. E ele então começa a dialogar com Jesus. No versículo 3, o Senhor Jesus já fala para ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é o que o Senhor Jesus anuncia e anunciava para toda a humanidade. Necessário vos é nascer de novo. Sabe, amigo, talvez é a oportunidade que você estava esperando, a oportunidade de começar uma nova vida, de começar diferente aquilo que talvez você estragou, de que você andou errado. Tantas coisas que nós, antes de conhecer a Cristo, cometemos erros, falhas e tantos desvios na vida de um homem, quando ele ainda não conhece a Deus e ele comete, ele faz do homem, da mulher, né? E começar uma nova vida, é isso que Jesus coloca para ele. Importa, necessário vos é nascer de novo. Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer que essa é a necessidade do homem, nascer de novo. No versículo 4, continua a palavra de Deus dizendo: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Amigo, ele fez essa pergunta, ele respondeu a Jesus, porque ele falou: será que tem uma oportunidade ainda? Será que existe a oportunidade de uma pessoa, mesmo sendo velha, começar uma nova vida? Sim, há essa oportunidade em Jesus Cristo. É uma oportunidade única, uma oportunidade preciosa, e que você pode dar este passo hoje. Nascer de novo. Mesmo eu não sei a tua idade, mesmo sendo você um jovem, ou sendo você idoso, o Senhor Jesus Cristo está falando que você precisa nascer de novo,
E Ele tem poder para fazer isso na tua vida. E Nicodemos responde assim: será que sendo velho como eu ainda tem condições? Como será que eu vou fazer? Mas vou voltar ao ventre e tal. E no versículo 5 a 6, Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Amados, o Senhor Jesus está explicando para Nicodemos que há a oportunidade de você se converter, de você tomar um novo rumo na tua vida. Há necessidade e Ele pode fazer com que você realmente consiga essa mudança de direção na tua vida. É uma mudança radical que Jesus Cristo pode fazer na tua vida se você depositar a fé nele. Ele vai te dar condições de você começar a viver uma nova vida, que não se compra com dinheiro e não se compra a não ser pela fé em Jesus Cristo. É assim que você adquire. E nos diz aqui, olha, em verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O batismo nas águas, a decisão da pessoa de crer em Jesus Cristo e ser batizada para testemunhar a todos que ela morreu para o mundo e nasceu agora para uma nova vida com Jesus. Esse é o batismo nas águas. Testemunha a nossa morte para o mundo e o nascimento para viver uma vida com Deus, ao lado de Jesus Cristo. Uma vez você tomando a decisão de crer, depositar a tua fé em Jesus Cristo, você também recebe o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que toma agora a tua vida como realmente o primeiro lugar na tua vida e sela a tua alma. O Espírito Santo de Deus. Se você depositar a tua fé em Jesus Cristo, Ele pode te fazer nascer de novo. Mas se você não depositar a fé em Jesus Cristo, do jeito que você tem andado, do jeito que você tem vivido, com esses mesmos próprios conhecimentos seus, andando a sua maneira de pensar, ou seguindo qualquer que seja ideologia, qualquer que seja seita, isso não vai te levar a Deus. Porque isso é um plano aí do homem, feito pelo homem. O que Deus fez foi o plano de enviar Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para na cruz pagar o preço dos meus e dos seus pecados. E para que simplesmente pela tua fé, depositada na pessoa de Jesus Cristo, na palavra de Deus, você tem o direito de nascer de novo e então se adentrar à presença de Deus eternamente, porque você está purificado dos teus pecados. A palavra de Deus continua no versículo 7. Não te maravilhes de eu dizer, necessário vos é nascer de novo. Porque há necessidade. Eu vim a tomar o conhecimento da palavra de Deus desde pequeno, mas tomei uma decisão realmente de conversão, de depositar a minha fé na palavra de Deus, em Jesus Cristo, e de me batizar já jovem. Foi a oportunidade que o Senhor me deu, mas talvez hoje seja a tua oportunidade. Eu não sei quantos anos você tem, mas você pode hoje tomar essa decisão e começar a partir de agora viver uma nova vida. Uma vida que vai ser vista por todos, vai ser notada pelos teus familiares, vai ser notada pelos teus vizinhos, vai ser notada no teu emprego, vai ser notada pela sociedade. Uma vida em obediência à palavra de Deus. A nova vida
que Deus espera, e Ele assim nós estamos aqui para anunciar esta mensagem, para que todos pudessem nascer de novo, todos pudessem, deixando o pecado, viver essa nova vida junto de Deus. Esse é o desejo de Deus, uma nova vida para todos, pela fé em Jesus Cristo. E continua a palavra de Deus, no versículo 8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo vai tomar a tua vida, vai falar ao teu coração, vai te conduzir ao caminho certo. O Espírito Santo adentrando na tua vida vai te conduzir os passos, dirigindo a tua vida, te mostrando o que é o certo, o errado. Vai ser uma nova vida para você. E essa é a oportunidade de, depositando a fé em Jesus Cristo, de você ter essa nova vida. Versículo continua, a palavra de Deus. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus lhe respondeu, tu és mestre de Israel, e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O Senhor Jesus, então, já diz a Nicodemos que ele, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, enviado por Deus a este mundo, iria ser crucificado para pagar os nossos pecados, para que você, podendo depositar a fé nele, possa ter a salvação da tua vida. Ele iria ser entregue e crucificado para que todos, você e eu, depositando a fé naquele sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, pudéssemos ser salvos. Ele iria ser levantado também. A palavra de Deus nos diz, no livro de Atos 17 e versículo 30, a palavra diz assim, Atos 17, 30, Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Há necessidade de você se arrepender da tua vida de pecado e, depositando a fé em Jesus, nascer de novo. Mas se você não se arrepende dos teus pecados, se você acha que a vida que você tem vivido é essa vida que vai te conduzir a Deus, eu quero lhe dizer que não, que você está errado. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A vida que você vive de pecado, longe de Deus, não vai te conduzir a Deus. O pecado te destituiu da presença do Senhor. E continua a mensagem, Jesus transmitindo a Nicodemos. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo então explica para Nicodemos sobre o amor de Deus. Deus, vendo que a humanidade estava perdida, longe dele, em pecado, enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, por amor, não por causa do que você tem,
não é por causa do teu financeiro, das tuas posses. Deus é dono de todas as coisas, não é isso que interessa para Deus. A preocupação de Deus é da tua vida, é da tua alma. Que se você não se arrepender dos teus maus caminhos, não se converter dos teus maus caminhos, você não terá o perdão dos teus pecados. É só a fé em Jesus Cristo que pode te conduzir ao perdão dos teus pecados. E nos diz a palavra de Deus, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Amado, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes que ele se arrependa, se converta, se volte para ele. E nos diz no versículo 18 de João 3, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amados, Romanos, pode deixar aqui marcado, mas no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. É um exemplo que o Senhor Jesus deixa aqui, a palavra de Deus deixa, né? O servo de Deus explica assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário de uma vida inteira em pecado, longe de Deus, é a morte, e morte eterna. Essa é a recompensa que o pecador vai levar no final da sua vida, se ele não se converter dos seus maus caminhos. É o salário. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um dom gratuito, simplesmente pela tua fé em Cristo. É a vida eterna. Nos diz a palavra de Deus, versículo 19, a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Sabe, a palavra de Deus nos diz que os loucos zombam do pecado. Os loucos zombam do pecado. Há muitos que realmente não querem nem ouvir a palavra de Deus. Por quê? Eles zombam do pecado. Eles zombam de nós alertarmos a você sobre a condenação eterna. Mas nós estamos aqui para te alertar que você não tape os ouvidos para a mensagem do Senhor, para esta mensagem da palavra de Deus. Que você possa abrir em tua casa e meditar. É João capítulo 3, o encontro de Nicodemos com Jesus, aquele homem com Jesus Cristo. E possa então tomar a decisão de crer na pessoa de Jesus Cristo, porque ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a decisão é tua. O poder está em crendo em Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo de fazer você nascer de novo. É algo maravilhoso. E a oportunidade é única. Só pela fé em Jesus Cristo. É um dom gratuito de Deus para você hoje. Receba esta mensagem em teu coração e orando. Fale para Deus que nosso Deus é vivo. Ele tem ouvidos, olhos para te ouvir e para falar contigo. Através da mensagem que hoje Ele está te falando. Fala com Ele, responda para Ele. Senhor Jesus, eu quero nascer de novo. Eu quero começar uma vida nova. Eu deposito a minha fé no Teu Filho amado Jesus Cristo. Mesmo sem eu vê-lo, mas por fé na Tua palavra, que Ele foi entregue à morte por meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. A palavra de Deus nos diz em Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. A decisão é tua. A salvação oferecida hoje pela fé em Jesus Cristo. Amém. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti, Deus. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. És tudo neste lugar, Senhor. Na minha vida, na minha casa, na minha família, ó Pai. Eu creio que tu és a vida neste lugar, Senhor. Não há vencedor na terra, o Deus como tu, como eu preciso, Jesus. Ah, como eu preciso. Senhor Jesus, eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti, Deus. Jesus, eu preciso, como eu preciso de ti, Deus. Não há outro igual a ti, meu Senhor Jesus. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual, não há outro igual a ti. Não há Deus. Não há outro igual a ti, Jesus. Conselho de Deus. No Conselho de Deus de hoje, o versículo que nós vamos deixar para você, parte do versículo de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Lembre-se, Deus conhece o teu coração. Amém. Chegamos ao final do programa Viver é Cristo. Eu quero te agradecer pela sua sintonia aqui no programa Ao Viver é Cristo, na TV Ativa. Contamos com a sua ligação no Zap, passando o teu nome, colocando o teu nome em oração. Também com a tua presença na igreja para ouvir mais mensagens, né? Levar os teus filhos para a Escola Bíblica Dominical. Todo domingo às 10 horas nós temos a Escola Bíblica Dominical, onde servos de Deus, professores, estudam da palavra para passar aos teus pequenos, e você pode trazê-los para estudar a palavra de Deus enquanto você também estuda, os teus filhos também estudarem, gratuitamente, tá? A palavra de Deus na casa de oração. Nós vamos orar neste momento, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, neste momento em que falamos contigo, o Senhor que está me ouvindo, porque o Senhor tem ouvidos, o Senhor tem os teus lábios para me responder, os teus olhos para me ver. O Senhor que não vê como vê o homem, está me vendo no coração neste momento. Nós clamamos pela fé em Jesus Cristo, que a tua palavra possa adentrar a cada coração daqueles que ouviram a mensagem, e que o Senhor possa, pela tua misericórdia, transformar vidas,
que o Senhor possa, pela tua misericórdia, ó Pai, curar vidas, transformar vidas, converter vidas do mau caminho a Cristo, e que o Senhor possa abençoar os teus, abrindo, ó Pai, portas de emprego, abençoando os lares, abençoando, ó Pai, trazendo paz ao lar daqueles que a Ti confessam como Senhor e Salvador. Abençoa o Teu povo com paz. Nós clamamos no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo programa. O Viver é Cristo.